Fala galera, vou dar algumas dicas de programas de reformas de casa. São programas ligados à arquitetura e decoração que tem fácil aí na Netflix. E se você procurar, você até talvez encontre em outras plataformas fácil. São alguns programas que eu gosto, eu tirei algumas outras coisas que não me interessam muito. Eu assisti todos eles e vou dar a dica de um que eu ainda não assisti, mas eu estou muito empolgado para assistir. Depois eu devo fazer um outro vídeo falando de programas que eu assisto que tem facilmente no YouTube. São canais do YouTube de decoração ou de arquitetura ou de reforma e que eu acompanho constantemente. Esse aqui são todos que você encontra fácil na Netflix e alguns você encontra por aí no YouTube ou em outras plataformas. Vamos então para as dicas? Vamos lá! Esse é um seriado que está na sua segunda temporada, ele é uma associação da Netflix com a BBC. Ele mostra o Pierce, né, que é um arquiteto, e a Caroline, que é uma artista que trabalha com venda e é uma corretora, né, vamos dizer. Eles vão visitar casas ao redor do mundo, extremamente interessantes, casas extraordinárias. Várias delas eles ficam às vezes uma noite para ver como é que é. Eles também conversam com os arquitetos e com os donos, na maioria das vezes, para ver qual foi a origem, a ideia inicial para se criar aquela casa, o porquê que ela é daquele jeito, por que eles colocaram algum elemento ou outro. É um seriado bonito não só pelas imagens, pelas belas casas, mas ele tem um pouquinho de informação com respeito a ideias de decoração, ideias de arquitetura. Claro que é tudo muito macro, são casas muito caras, são coisas bem... É um programa que está um pouco fora da realidade da maioria das pessoas com relação às casas, mas tem boas ideias. Tem ideias de decoração que podem ser reaproveitadas, podem ser utilizadas. Vale a pena você assistir porque é muito interessante. O Chega de Financiamento é o programa número 6, que eu considero na minha lista. Ele é um programa curto, tem poucos episódios, mas ele é bem legal. Por quê? Porque ele mostra britânicos tentando fugir do financiamento, que também é uma coisa que acontece aqui em praticamente todo lugar. Então são soluções criativas de casas que eles vão ter. Então o cara às vezes que acha que sai mais barato construir uma casa numa balsa, num barco. Então constrói a casa num barco e aí consegue a um preço bem melhor. Ou então o outro que resolve fazer num trailer. Algumas pessoas que pegam garagem e resolvem fazer uma casa na garagem, reforma. Esse programa ele vai mostrar isso. Ele tem um arquiteto que acompanha e um outro rapaz que trabalha com obra também, que também dá dicas às pessoas. Ele pega essa obra também do início, mas não mostra muito. Ele mostra algumas pequenas coisas, porque é um programa um pouco rápido, porque ele quer mostrar muita coisa ao mesmo tempo. Mas ainda assim vale a pena conferir. Dica número 5. Casas incríveis por dentro. Esse seriado, ele é um seriado original da Netflix, né? Ele mostra pessoas que têm casas normais, externamente, né? Casas que não chamam muita atenção, mas internamente eles fizeram coisas muito diferentes. Então ele é um pouco de decoração, mas ele é um pouco excêntrico. Ele é um pouco exagerado. Então tem gente que vai fazer a casa toda em decoração de beisebol, tem cara que vai fazer uma casa com a decoração dedicada a carro. Então você vai ter um programa que vai ser uma decoração focada, uma decoração temática. É um programa interessante por causa disso. Ele não mostra muito o início da decoração, a criação ou reformas que a casa levou até chegar naquele ponto. Ele mais apresenta já terminado. Em alguns casos ele mostra um pouquinho, mas no geral ele mostra mais já a reforma já pronta, né? Com apenas algumas pontuações, pequenas amostras dela da produção, da criação. O Stay Here é a dica número 4. O Stay Here ele também é traduzido aqui como reforme na baixa, fature na alta. Ele trata de pessoas que têm casas, imóveis para alugar, temporada, né? Só que o legal desse programa é que os dois apresentadores, eles trabalham com isso, né? Uma é designer e o outro tem um conhecimento imobiliário. Então, eles dão uma consultoria ao dono do imóvel. É legal para quem gosta de decoração e é legal para quem tem interesse em decorar a sua casa para alugar ou até mesmo para vender em alguns casos, né? Eles fazem reformas bem superficiais, mas que causam um grande impacto. Uma coisa interessante desse seriado
é que ele comenta sobre técnicas que você deve ter para poder alugar. Então, assim, ele mostra não só as técnicas do design da casa, mas ele também tem algumas coisas como postar nas redes sociais, como fazer uma experiência, ter um espaço para foto, para a pessoa chegar e tirar foto no local, um espaço que chame muita atenção. Então ele tem esse foco bem técnico, bem específico para aluguel de casas por temporada. Então é um programa bem legal por esses fatores. O Stay Here ele é um programa americano, então ele vai visitar várias cidades dos Estados Unidos. Então, pessoal, essa dica número 3, Instant Hotel, ele é um seriado australiano e ele se passa com pessoas que têm casas para alugar, casas de temporada, que seria comum aqui, né? Alguns com casas mais tradicionais e outros com casas bem diferentes, seriam casas com experiência, né? Você vai para aquela casa para ter uma experiência dentro daquele ambiente, né? Esse seriado ele é interessante, quem gosta de decoração, ele não tem nada de construção e cada pessoa, cada dono, ele vai visitar o hotel de outro dono. E essas pessoas, vamos dizer, 8 pessoas que são 8 donos, eles vão experimentar a casa de um dono. Esse dono vai sair e esses vão experimentar. E assim esse programa ele vai passando pela casa de todos eles. E aí eles vão dando pontuações, vão dando números, né? Ele é bem reality show, ele tem alguns momentos de briguinhas e birrinhas e tudo mais, isso estraga um pouco o programa. Isso para quem não gosta, né? Porém, a parte da decoração e os detalhes de cada coisa que eles colocam é bem interessante de acompanhar. Então, para quem gosta de decoração, vai adorar esse programa por causa disso. Você tem uma gama de decorações diferentes, de estilos diferentes, sem contar o visual da Austrália, que é muito interessante de você acompanhar e de conhecer. Irmãos à Obra é o seriado que eu considero o segundo melhor. O Irmãos à Obra ele é muito divertido, né? Eles são apresentadores bem cômicos, eles são engraçados, são 2 irmãos gêmeos, um trabalha como corretor e o outro é um mestre de obra, né? Mas ele também é um designer de interior. Então, o Jonathan e o Drew, eles trabalham juntos, né? E esse programa ele apresenta pessoas que querem ter uma casa, mas que eles não têm condição de ter aquela casa com aqueles desejos, então eles compram a casa em estado inferior, uma casa que tenha o básico que eles querem, mas que precise ser reformada. Então é legal para quem tem interesse em ver reforma e decoração, porque ele também apresenta alguns pequenos problemas que aparecem ao longo da reforma. Toda reforma tem alguma coisa que acontece que você vê e descobre uma coisa nova. Esse programa ele mostra isso. Tá? Bem pequeno e tal, bem pontual. Ele tem um pouco desse negócio de ser meio reality e tal, mas e tem uma puxada cômica. Poderia mostrar mais a reforma, eu acho que esse programa deveria mostrar mais a reforma, mas é o formato dele, ele é um programa bem leve, bem divertido. Observando bem, você consegue ver os detalhes da reforma também e aprender um pouco. Esse é o Grand Design. Ele é apresentado pelo Kevin MacLeod. Esse programa ele apresenta casas britânicas inovadoras. Kevin ele vai visitar desde o começo da obra. Então ele pega a casa da fundação até ela ficar pronta, ou o mais próximo possível de ficar pronta. Então esse programa ele acompanha ao longo de anos a construção de uma casa. Você vê todos os problemas que podem acontecer numa obra, todos os percalços e alterações e mudanças de orçamento. Então esse é um programa bem completo de construção e decoração e é o meu favorito. A Netflix ela lança alguns meses, uma temporada, e depois ela tira essa temporada do ar, vai lançar outra temporada meses depois. Não é muito constante esse programa, mas é um programa que vale a pena procurar. E se você de repente está no YouTube, eu acho que ele no próprio site disponibiliza alguns episódios só em inglês, mas de repente com legenda dá para entender alguma coisa. Então essa é a dica. Temos aqui mais um seriado novo na Netflix. Essa é uma dica que eu ainda não assisti, eu estou empolgado para assistir. Estreou recentemente, pelo menos na época desse vídeo aqui, que é o movimento Tiny House. Tiny Houses são casas pequenas, né? É um termo que se aplica normalmente a casas de tipo trailer, só que não são mais aquele trailer tradicional que era antigamente, bem to the wild, né?
A Natureza Selvagem, aquele filme. São trailers que são construídos assim mais especificamente para ser casas. Então eles têm algumas coisas de design diferente, com clarabóias. E é uma ideia que lembra um pouco o Chega de Financiamento. Tem construtores que vão fazer para pessoas de acordo com as ideias que as pessoas têm. Pelo menos é o que apresenta o trailer. É um programa que vale a pena dar uma conferida, né? Até porque, ao que parece, vai mostrar desde o início. Então eu estou muito empolgado com esse programa para assistir o quanto antes. Depois eu venho, talvez, fazer algum comentário aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês acompanham, se vocês já viram algum desses programas, é interessante saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo e tal, ajuda aí o canal dando um like. Valeu!